Irmãos, boa noite. Hoje tenho imensa satisfação e alegria no coração de poder compartilhar com os irmãos este estudo das quintas-feiras. Que o Senhor possa, nesta noite, nos abençoar ricamente com a sua palavra, mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração, suplicando a Deus auxílio, capacitação, que o nosso coração possa ser um coração fértil, com sede e fome da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Senhor, Deus, precioso Deus, nós queremos te agradecer por este dia e por este maravilhoso momento, ó Deus, onde nós podemos aprender um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito de tantas coisas preciosas para a nossa vida, tantas coisas graciosas, ó Deus, que nos ajudam a viver conforme a imagem do Filho, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, pois este é um dos propósitos para o qual nós somos criados, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, pois isso redunda em glória para o Teu nome. Nos alegramos em Ti, ó Deus, felizes e satisfeitos por esta oportunidade. Portanto, nos ajude, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Teu maravilhoso Espírito Santo, nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu acabei de dizer para vocês, eu tenho essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar com vocês aquilo que, pela graça de Deus, tenho aprendido com Ele. E como o reverendo Antônio pediu para que eu pudesse escolher um assunto qualquer, ele deixou esse tema para mim de forma livre, eu decidi então falar um pouquinho a respeito de algumas impressões que tenho sobre um tema que considero extremamente relevante para os dias de hoje, que é a masculinidade bíblica. Mas antes, quero dizer uma coisa para vocês. Talvez alguma mulher, ao ouvir este tema, masculinidade bíblica, está pensando, melhor eu fazer alguma outra coisa, pois, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero que você espere um pouquinho, eu quero que você me ouça com atenção, porque este tema tem muito a falar para vocês também, por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é que, quando você tem uma compreensão do que é o homem e das suas responsabilidades, você, como esposa, por exemplo, poderá ajudar o seu marido com mais dedicação, mais afinco e mais sabedoria. Você poderá ser uma auxiliadora idônea que sabe o que está fazendo, sabe como orientá-lo, sabe como ajudá-lo. Você poderá ser, de maneira mais adequada e melhor, um porto seguro, uma amiga fiel, uma companheira que irá ajudar o seu marido. E para aquelas que ainda não são casadas, quando você for escolher o seu marido, você saberá quais são os atributos que aquele homem de Deus deve ter. Então é muito importante que vocês, mulheres, possam nesta noite ouvir a mensagem, ouvir sobre esse tema que é a masculinidade bíblica. E que Deus então possa nos abençoar ricamente nessa empreitada. Que Deus nos abençoe. Mas antes, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a definição de masculinidade bíblica. O que eu quero dizer com estas palavras? Vamos por partes. Primeiro vamos definir aquilo que é masculinidade. A masculinidade, de modo simples, ela pode ser definida como aqueles conjuntos de atributos e responsabilidades pertencentes ou associados ao homem. Porém, percebam que nós estamos incluindo a palavra bíblica. Isso significa que nós estamos buscando, então, a masculinidade à luz das Sagradas Escrituras, ou seja, aqueles conjuntos de atributos e responsabilidades do homem à luz da palavra de Deus. E nós, meus irmãos, como cristãos, devemos buscar ali, na fonte que é infalível,
as Sagradas Escrituras. E nós, como cristãos, cremos que é só aqui que nós podemos ter informações absolutamente verdadeiras sobre o tema. Isso não significa, é claro, que nós não podemos aprender absolutamente nada em perspectivas não cristãs. Acontece, porém, que, por causa dos pressupostos humanistas nessas perspectivas, nós encontramos, infelizmente, mais erros do que acertos. Portanto, a Escritura vai ser a nossa bússola, o nosso princípio orientador para tratar desse assunto tão importante. Outra coisa que eu gostaria de destacar, mas antes, um pouco de água, é que algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de compartilhar uma espécie de introdução sobre esse assunto com os jovens homens desta igreja. E eu me lembro de ter comentado com aqueles irmãos que, enquanto eu estava meditando e estudando, buscando livros e até mesmo palestras, vídeos na internet para abordar esse assunto, eu percebi uma coisa muito curiosa. Eu percebi que a maioria dos livros, ou boa parte dos livros e dos líderes cristãos, ao tratarem desse assunto que é a masculinidade bíblica, eles focam muito mais em características, responsabilidades, papéis do homem bíblico. Contudo, meus irmãos, meditando um pouco mais no assunto, eu percebi que a maioria deles esquecem, ou pelo menos não têm a consciência, de que existem alguns pressupostos que fundamentam essas características e essas responsabilidades. E num primeiro momento, nesse estudo, é isso que eu quero tratar. Eu quero tratar desses pressupostos que, ao meu ver, dão a base, a sustentação para as características. E eu acho isso de extrema relevância e nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Então, nós vamos começar este estudo analisando um salmo, o salmo de número 135. Por favor, abram a Bíblia de vocês em casa, no salmo de 135, salmo 135. Isso. Eu vou ler para vocês a partir do verso 15. Veja o que diz o versículo 15 do Salmo 135. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. E versículo de número 18, vejam bem, como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Percebam, meus irmãos, que o salmista é muito claro quanto ao assunto da idolatria, ou seja, aqueles que fazem, que moldam o ídolo, e aqueles que confiam no ídolo, tornam-se semelhantes a eles. Agora vejam que interessante, abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Eu vou ler para vocês o versículo 28 e o versículo 29. Veja o que a Escritura diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam, meus irmãos, que a Escritura nos ensina que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho. Então, veja que informação, que ensino maravilhoso está sendo dito aqui. Nós vimos no Salmo 135 que aqueles que adoram os ídolos tornam-se semelhantes a eles. Mas aqueles que Deus chamou de antemão, desde toda a eternidade, Deus está conduzindo
todos eles para que sejam semelhantes ao Filho. Isso significa, meus irmãos, que se você adora um ídolo, você se torna cada vez mais parecido com ele. Mas se você adora o Filho, você se torna cada vez mais parecido com o Filho. É curioso notar que existem 2 livros em língua portuguesa, um se chama Você é Aquilo que Ama, do James Smith, e outro, Você se Torna Aquilo que Adora, do Gregor Beale. Nenhum desses livros falam especificamente sobre masculinidade. Porém, o meu propósito aqui é se apropriar dos títulos desse livro. Ou seja, você é aquilo que ama, ou você se torna aquilo que adora. É por isso, meus irmãos, que antes de falarmos sobre qualquer tipo de responsabilidade ou papel quanto à masculinidade, é preciso ter consciência que masculinidade trata-se primeiramente e fundamentalmente de adoração. Pois eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. E para eu ser semelhante ou cada vez mais parecido com o homem bíblico, com o padrão que deve ser buscado, eu devo buscar a adoração do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Filho de Deus. Percebem como essas coisas mudam todo o cenário? Perceba da onde vêm, então, os fundamentos das características, responsabilidades da masculinidade bíblica. Elas vêm de uma correta adoração. A adoração do Filho de Deus, que é o perfeito varão. Ele é o padrão. Ele é o paradigma. E é nele que nós devemos espelhar, caso queiramos ser homens de verdade, que é o título, inclusive, de um desses livros, de um dos livros que eu procurei me inspirar para criar esse estudo. Vamos avançar mais um pouquinho? Por quê nós vamos avançar? Porque a adoração correta, a adoração do Filho, é um destes pressupostos que me faz buscar a masculinidade bíblica da forma adequada e da forma correta. Mas não é o único pressuposto. Por quê? Porque eu preciso conhecer o meu objeto de adoração. É muito interessante que Agostinho, bem no início da sua obra Confissões, ele faz mais ou menos o seguinte questionamento: Senhor, eu devo primeiro invocá-lo ou eu devo conhecê-lo? Mas pode acontecer de eu invocá-lo sem conhecer, invocar alguma outra coisa. Mas acontece também que, como eu vou buscar o Senhor se não há quem pregue? Em outras palavras, Agostinho está dizendo mais ou menos o seguinte: ele está dizendo que para você invocar o Senhor, para você adorar o Senhor, você precisa de maneira concomitante, de maneira junta, conhecer a Deus também. Essas coisas não podem ser dissolvidas como se fossem estanques. Não, eu devo conhecer a Deus e adorar a Deus. E à medida que eu conheço a Deus, eu adoro, e à medida que eu adoro a Deus, eu conheço. Essas coisas precisam estar juntas. Então vejam bem, não adianta somente eu adorar a Deus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer o Filho para adorar da forma correta. Isso significa então que eu preciso reconhecer quem Jesus é, eu preciso reconhecer a sua obra e eu preciso reconhecer aquilo que ele requer de mim. Então nós temos aí um segundo pressuposto. Primeiro pressuposto, a masculinidade bíblica trata-se fundamentalmente de adoração, mas não é qualquer tipo de adoração. É necessário um conhecimento do objeto que eu estou adorando. E não se trata de qualquer conhecimento, não é meramente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional. E o conhecimento relacional envolve intimidade. E o que é esta intimidade? Estamos aqui então caminhando para o nosso terceiro pressuposto, que é o pressuposto da santidade. É necessário obedecer o rei, é necessário obedecer este Deus que faz exigências. As minhas responsabilidades estão juntas, as minhas características estão atreladas ao conhecimento de Deus, à adoração de Deus e obediência a Deus. Perceba que tudo começa a fazer sentido e encaixar, porque se eu falasse somente das características e das responsabilidades,
eu posso cair de maneira até mesmo inconsciente em uma espécie de legalismo. Por quê? Porque eu não estou falando dos fundamentos dessas características, papéis e responsabilidades. Antes, elas estão ancoradas na verdadeira adoração, no verdadeiro conhecimento do Deus vivo e também na santidade. Tendo dito essas três coisas, e elas, vocês podem perceber, estão intimamente relacionadas, nós precisamos avançar mais um pouquinho. E alguém poderia objetar, neste momento, dizendo que, na verdade, essas características que eu acabei de apresentar não é somente para os homens, mas para homens e mulheres. Sim, é verdade, meus irmãos. É para homens e mulheres tudo aquilo que eu acabo de dizer. Porém, não podemos nos esquecer que, como nós estamos tratando de masculinidade bíblica, eu não poderia deixar de citar essas características, ou melhor, esses pressupostos que fundamentam as responsabilidades. Daqui a pouquinho, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre essas características. Mas, por enquanto, eu preciso citar e falar sobre mais dois assuntos importantes antes de nós falarmos sobre as responsabilidades de um homem segundo a Bíblia, um homem valoroso, o padrão bíblico do que o homem deve ser e aquilo que ele deve buscar. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre pacto. O que será que o pacto tem a ver com isso? Irmãos, nós precisamos ter o entendimento de que o ser humano é um ser pactual. Por quê? Porque Deus, ao criar o homem, estabeleceu com ele um pacto chamado pacto de vida ou pacto de obras, sob a condição de perfeita obediência. Contudo, Adão desobedeceu esse pacto. Ele comeu do fruto proibido, que estava contido na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus fez? Deus decidiu, ele abandonou os seus planos? Não, de forma nenhuma. O que ele fez? Ele estabeleceu com os eleitos de Deus um novo pacto, chamado pacto de graça. Esse pacto de graça, ele faz com que os eleitos de Deus saiam do estado de pecado e miséria e sejam levados para um estado de salvação por meio de um Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pactos, meus irmãos, é uma aliança soberanamente administrada. E a gente precisa ter o entendimento que essa administração pressupõe responsabilidades. O homem, então, por ser um ser pactual, ele tem responsabilidades diante de Deus e diante dos homens. Então, vejam bem que, além daquilo que eu disse, adoração, conhecimento e santidade, as responsabilidades do homem bíblico, estão fundamentadas nesse pacto. Esse é um outro assunto que eu queria destacar para vocês. E, finalmente, a gente vai caminhar para um quinto elemento, um quinto pressuposto, que eu gostaria de destacar antes de tratarmos dos papéis do homem cristão, que é o conceito de graça. E esse aqui, meus irmãos, ele é o que abarca tudo aquilo que eu acabo de falar. Por quê? Nós acabamos de falar de adoração, conhecimento, santidade e pacto. E tudo isso engloba a graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é de fundamental importância, meus irmãos. Por quê? Porque por mais que conheçamos as características, as responsabilidades, os atributos do homem bíblico, é preciso reconhecer que ainda a mancha de pecado está em nós. Nós não alcançamos nossa plena redenção. E por causa disso, todas as nossas características, responsabilidades, ações, elas estão manchadas. Isso significa, consequentemente, que nós não conseguimos realizar todas aquelas responsabilidades nossas de modo adequado, de modo perfeito. Então, quando nós compreendemos que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, nós temos o estímulo e o ânimo para avançar, mesmo em meio à imperfeição dos nossos atos. E isso é importante, meus irmãos, não somente para o homem,
Pois não é somente necessário que o homem tenha compreensão que é Deus que está conduzindo ele para que ele possa se parecer cada vez mais com Jesus, que é o varão perfeito. Isso é extremamente importante também para a mulher. Por quê? Porque a mulher será aquela auxiliadora que irá ajudá-lo quando ele se sentir fraco, quando o homem estiver desanimado, quando ele não estiver cumprindo as suas responsabilidades. Um homem, é claro, meus irmãos, deve fazer o possível para buscar cumprir essas responsabilidades. Mas muitas vezes ele vai estar triste, abatido. E a mulher terá um papel fundamental para estimulá-lo, para poder dizer a ele: você consegue. Por mais que você seja imperfeito, avance, não desista. Viu, mulheres, como é importante também vocês terem essa compreensão do que é a masculinidade bíblica? E, meus irmãos, vocês podem ver que todo esse assunto que eu estou tratando com vocês é uma espécie de introdução. De modo nenhum, não tenho tempo para poder trabalhar de forma exaustiva esse assunto, nem mesmo conhecimento aprofundado para poder tratar de todas as facetas dele. Mas eu quero que vocês entendam a importância e, na medida do possível, vocês possam compreender e praticar estas coisas na vida de vocês, em especial os homens. Então, nós vamos agora caminhar para a segunda parte do nosso estudo. Mas antes vamos fazer uma recapitulação. São 5 pressupostos fundamentais que nós precisamos ter em mente antes de falarmos sobre as características e responsabilidades do homem bíblico. Quais são estes 5 pressupostos? A adoração do Deus vivo, a adoração do Filho. Segundo, conhecimento do Filho, pois eu preciso conhecer o objeto de adoração. Terceiro, santidade, pois o Senhor é um Senhor soberano que exige de nós obediência. Quarto, pacto, pois Deus estabeleceu conosco um pacto de modo soberano e nós temos a obrigação de obedecê-lo. E quinto, finalmente, nós temos a graça de Deus, que abarca todas estas coisas e nos ajuda e nos impulsiona a buscarmos o padrão bíblico do que é o homem, certo? Então vamos tratar aqui, de maneira breve, pelo menos 3 características do homem bíblico, da masculinidade bíblica. E o primeiro que eu gostaria de tratar é sobre o trabalho. Eu quero convidá-los, por gentileza, para que abram as suas Bíblias em Gênesis 2, capítulo 15. Gênesis 2, capítulo 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja que Deus dá a ordem para que ele faça 2 coisas, mas primeiro nós vamos tratar do cultivar, que pode ser muito bem entendido como trabalhar. Nós sabemos, meus irmãos, que por causa do pecado, por causa da queda, o homem foi expulso do jardim. Mas isso não significa que o seu trabalho cessou. Veja, por exemplo, o que é dito no versículo 23 do capítulo 3. No versículo 23 do capítulo 3, diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, ou seja, lançou Adão, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, ele deveria, então, lavrar a terra, ou seja, ele deveria trabalhar na terra, a terra a qual ele tinha sido formado. Então, perceba, o trabalho ainda continua. Agora, é claro, com uma maldição. Por quê? Porque a terra teria abrolhos, a terra teria espinhos, o seu trabalho seria intensificado e dificultado, mas ainda assim permanece sendo verdadeiro que ele deveria trabalhar. E é claro, meus irmãos, nós não temos tempo aqui para poder tratar de todos os detalhes desse assunto, mas é importante que fique claro que o homem tem a responsabilidade de trabalhar. E isto não é uma responsabilidade da mulher, mas do homem. Espera aí, Lucas, espera um pouquinho. O que você está querendo dizer para mim? Você está querendo dizer, então, que a mulher não pode trabalhar? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que, para o homem, o trabalho é uma obrigação.
enquanto que para a mulher o trabalho é uma opção. O homem deve e ele precisa trabalhar. E veja, meus irmãos, a nossa própria cultura vê com maus olhos o homem que não trabalha. Você pode perceber isso. Isso eu vejo há muitos anos, e olha que eu não sou tão velho assim. Vocês já perceberam como traz desconfiança aquele homem que diz que não trabalha, aquele homem que a gente sabe que ele não procura emprego, aquele homem que já passou dos 30 anos, mora com os pais por puro comodismo, não tem nenhum problema físico ou mental, ou sua saúde está preservada de modo completo, e ainda assim ele mora com os pais e não quer trabalhar de modo algum? Não causa uma certa estranheza na gente? É porque essa não é a ordem natural das coisas, meus irmãos. Nós, homens, fomos chamados para trabalhar. E olha que eu estou sendo bonzinho com 30 anos aqui, viu, meus irmãos? Porque eu lembro que no meu tempo, e como eu disse agora há pouco, não sou tão velho assim, era muito comum você ver crianças trabalhando e ajudando os pais nos finais de semana. Eu me lembro, por exemplo, que em algumas férias, em alguns finais de semana, eu com 12 anos ajudava o meu pai a lavar carros em um lava-rápido que ele tinha montado há pouco tempo. Então, até pouco tempo atrás, era perceptível e dava-se valor a estas coisas. Mas parece que nos últimos anos esse número tem crescido. Parece que cada vez mais os homens estão saindo de casa mais tarde. Parece que eles estão menos preocupados com os trabalhos, ou seja, estão menos preocupados com as suas responsabilidades intrínsecas, o que mostra para o mal-estar e o tempo sombrio que é os nossos dias. E sabe o que é curioso? Eu acabei de dizer que a nossa sociedade vê isto com maus olhos. Tanto é, meus irmãos, que eu já ouvi mulheres dizendo o seguinte, olha, aquele homem ele pode ser até mulherengo, o que não deixa de ser errado, né? Mas pelo menos ele trabalha. Já vi mulheres falando isso. Enquanto que eu nunca ouvi um elogio de uma mulher falando bem de um homem que não trabalha. Ou seja, apesar das duas situações serem erradas, percebam que a própria sociedade dá valor ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho, meus irmãos, de fato, ele dignifica um homem. Vocês, não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, às vezes quando eu estou no carro e vejo alguém com plenas condições físicas pedindo dinheiro ao invés de trabalhar, me causa uma vergonha alheia. Por quê? Porque ele tem plena condição de trabalhar, mas não quer trabalhar. Sem aqui, é lógico, considerar talvez algumas questões particulares, mas, em regra geral, você pode ver, existem pessoas que elas não querem trabalhar. E isso é estranhíssimo e causa em nós certa vergonha alheia, pelo menos é o que causa em mim. E vocês podem perceber que o apóstolo Paulo, ele trata este assunto com tanta vigorosidade que, por exemplo, em Tessalonicenses, ele vai dizer aos cristãos ali que aquele que não quer trabalhar também não deveria comer. Tanto é que ele vai dizer para as pessoas lá, não uma vez, mas 2 vezes. Então percebam, meus irmãos, como um apóstolo, como a Escritura aborda esse assunto, com vigorosidade. O homem tem que trabalhar. Por quê? Porque ele é o mantenedor, ele é o sustentador, ele é aquele que deve suprir as necessidades materiais da sua família. Portanto, uma das características do homem bíblico é de trabalhar. Ele precisa trabalhar, mas não é também trabalhar de qualquer maneira. Ele precisa trabalhar de forma dedicada, ele deve trabalhar de forma correta, de forma honesta, naquele tipo de trabalho onde ele não trapaceie, onde ele trabalha de forma verdadeira, sem contar mentiras. Então ele precisa buscar esse trabalho, mas é claro, um trabalho de qualidade, um trabalho à luz das Sagradas Escrituras. E eu até quis comentar aqui um testemunho, meus irmãos, porque eu me lembro no começo da minha caminhada cristã, onde eu tinha um trabalho em um supermercado, e não poucas vezes eu chegava com 5, 10 minutos atrasado. E hoje eu falo isso com vergonha e profundamente arrependido.
E pense comigo, você como cristão dando esse mau testemunho de chegar atrasado, mesmo que seja 5, 10 minutos, ainda assim você está chegando atrasado. Se você é um cristão e crê no pacto, procura cumprir a responsabilidade do pacto. E por causa disso você deve então dar um bom testemunho. Consequentemente, você precisa fazer o possível para ser pontual, para ser uma pessoa dedicada no seu trabalho. Então você precisa fazer o possível para, em todos os aspectos do trabalho, dar um bom testemunho, um testemunho cristão, o testemunho do homem bíblico. Hoje, com a graça de Deus, Deus um pouco mais maduro agora, eu me preocupo tanto com isso, que eu chego às vezes no trabalho 20 minutos, 30 minutos, às vezes até quase 1 hora antes, por causa dessa preocupação com um bom testemunho. E também porque, como bombeiro militar, né, vai que eu sou preso um dia desses aí, né? Estou brincando, meus irmãos. Já acontecia antes, mas hoje, graças a Deus, isso não acontece com tanta frequência. Então, beleza? A primeira responsabilidade é trabalho. O homem precisa trabalhar. A masculinidade bíblica pressupõe a característica, a responsabilidade é o trabalho. Segunda, proteção. Eu acabei de falar com os irmãos, lá no versículo 2, lá no capítulo 2, versículo 15, que o Senhor deu uma ordem, né? Qual foi a ordem? Ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar. E da mesma forma que o homem deveria, fora do jardim, cultivar, lavrar a terra, ele deveria guardá-la também. E a palavra guardar aqui, é claro, significa proteger. Então vejam bem, meus irmãos, pensem comigo. Vocês acham que quando Deus está falando sobre guardar a terra, Ele está pensando só na terra? É claro que não. Ele está pensando na terra e naqueles que moram na terra. Portanto, guardar a terra também pressupõe guardar sua esposa, guardar seus filhos e aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso significa, meus irmãos, que a palavra guardar aqui tem um sentido mais amplo do que imaginamos. Agora, pense um pouco comigo aqui. Se nós voltarmos lá no Éden, nós vamos perceber, isso baseando nas palavras de Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, no final do capítulo 2, que Eva foi enganada, Adão não foi enganado. E, sob certo aspecto, você vê que a mulher ela tem uma parcela de responsabilidade por causa da queda. Mas a questão que se levanta é, por que Adão ficou calado? Por que Adão não entrou naquela briga e matou a serpente, protegendo a sua esposa? Apesar da gente achar aqui que o texto não está tão claro, à luz de toda a Sagrada Escritura, é perceptível que, de algum modo, Adão falhou em guardar e proteger sua mulher. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Mas a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ainda mais por causa dos dias de hoje. Infelizmente, existem até mesmo mulheres que não concordam com o que eu vou dizer agora. Mas é responsabilidade, é dever, é característica do homem bíblico proteger a mulher. Pelo simples fato de que Deus deu este dever ao homem e porque a mulher é o vaso mais frágil. E é aqui que entra o grande problema, né? A grande celeuma, a grande contenda com alguns grupos dos dias de hoje. Como é que você pode dizer uma coisa dessas, Lucas? Como assim? Você está querendo privilegiar os homens? Não, vejam bem, meus irmãos. Apesar de, sob certo aspecto, ser um protetor, um guardião da mulher e dos filhos e de um modo geral da sociedade, por outro lado, há grandes responsabilidades. Pensem comigo, ao longo de toda a história, quem é que vai para a guerra? É o homem ou é a mulher? É o homem, sabemos disso. É o homem que arrisca a sua vida. E ele deve fazer isso. Por que ele faz isso? Para proteger sua esposa, as mulheres da sua pátria,
seus filhos, tudo aquilo que ele ama. Perceba, então, que não é meramente uma questão de privilégio, mas grandes responsabilidades, até mesmo sacrifício. Pense comigo em uma embarcação, em um navio. Esse navio está afundando e só tem alguns botes salva-vidas. Não há botes para todos. Quem que deve entrar primeiro? Os homens? Não, de modo algum. Quem entra? São as mulheres, são as crianças. Perceba então que não é meramente privilégio, mas sim sacrifício. Pense em alguns casos mais extremos. Entra um assassino na sua casa, entra um estuprador na sua casa. Você acha que você deve pegar sua mulher, seus filhos e colocar na frente para que eles possam lutar contra eles? De modo algum. É você que deve lutar contra eles e arriscar a própria vida para proteger a sua família. Esta é a responsabilidade. Esta é uma das características do homem bíblico e da masculinidade bíblica. Pensem, por exemplo, em Moisés. Moisés estava próximo de um poço, enquanto que as filhas de Jetro chegaram próximo a esse poço. E alguns homens, vai dizer o texto, alguns pastores, mandaram aquelas mulheres embora, expulsaram elas. E Moisés, de maneira firme, como um homem de verdade, defendeu a causa daquelas mulheres, fazendo com que elas pudessem tirar, então, a água do poço. Nós devemos ser, então, e devemos copiar esse tipo de padrão, que é bíblico, que é segundo as Escrituras. E é claro, meus irmãos, estes exemplos que eu dei talvez tenham sido exemplos muito exagerados, que não ocorrem com certa frequência, né? Mas vamos falar sobre a proteção da mulher em casos que talvez sejam um pouco mais comuns em nossa vida. Abram comigo, por gentileza, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de número 7. Primeira Pedro 3, 7. Diz assim a palavra de Deus: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Perceba que o apóstolo Pedro está nos ensinando que nós devemos participar da vida comum do lar para nós protegermos. Poderia ser muito bem traduzido assim, para nós cuidarmos da nossa esposa, que é a parte mais frágil. Proteção da mulher, então, e no caso aqui de maneira mais específica da sua esposa, pressupõe, por exemplo, você ter que acordar várias vezes à noite para poder trocar a fralda do seu bebê, como eu tenho feito nas últimas 3 semanas com Davi. Por quê? Porque se eu fizer isto, eu estou preservando e protegendo a minha esposa. Significa dar banho nele quando necessário, lavar a louça, apesar disso ser dificílimo, quando necessário. E aquela tarefa, né, Tiago, que a gente faz o possível, luta, pelo menos comigo, né? A gente acaba esquecendo, a esposa tem que falar de novo, mas eu sei que existe um bom propósito ali, que é abaixar a tampa do vaso, ou então pegar a toalha, tirar a toalha da cama e levar para lá. Toda vez que você auxilia a esposa desse modo, e veja, meus irmãos, são coisas simples, você está protegendo ela, você está cuidando dela, você está preservando a saúde dela, as condições físicas e psicológicas dela. Então, é muito importante levarmos em consideração, sim, esses casos extremos, mas esses casos da vida comum. E é importante, então, que o homem bíblico faça essas coisas. E é importante dizer essas coisas, meus irmãos, porque talvez algumas pessoas possam ter uma um certo preconceito mesmo, como uma espécie de machismo mesmo, pensando que homem não tem que fazer essas coisas, homem não tem que cuidar de criança, quem deve cuidar de criança é a mulher, homem não pode lavar a roupa, homem não pode descer com o lixo, homem não pode lavar a louça. Irmãos, isso é um padrão mundano. Quem pensa assim é um padrão mundano. O homem tem que sim ajudar a esposa nessas coisas da casa.
Então, meus irmãos, que fique claro o que eu acabo de dizer. E mais uma coisa também que pode causar uma certa estranheza nos irmãos, mas que eu acredito ser absolutamente verdadeiro. O que é isso? Ao meu ver, irmãos, proteger a mulher, ter essa responsabilidade, pressupõe, no mínimo, você buscar uma boa saúde e um bom condicionamento físico. Para quê? Para que você esteja preparado, caso precise, proteger e cuidar da sua esposa. Imagine, se você ficar com a saúde debilitada, por causa de maus hábitos, aqui, é claro, não estou falando sobre possíveis doenças imprevisíveis, mas por causa de maus hábitos, você pode se tornar cada vez mais fraco. E como você vai, então, ajudar a sua esposa? Como você vai proteger a sua esposa? É por isso que eu sempre procuro fazer o possível, na medida do possível, atividade física, de algumas corridas, a própria musculação, não por benefício próprio, mas para beneficiar também a minha esposa e meus filhos, pois assim eu tenho uma condição melhor para poder ajudá-los e até se necessário, também protegê-los. Não pensando naqueles extremos que eu acabei de falar, mas também nas coisas simples da casa. Por exemplo, como eu estou cuidando à noite, várias noites do Davi, eu tenho feito o possível para poder correr pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque essas corridas me auxiliam para o auxílio do Davi. Porque a minha esposa fica muito cansada à noite e quer dormir, então a gente fica revezando. Então, por exemplo, olha, eu estou cuidando da minha saúde para poder tentar preservar e proteger a minha esposa e também cuidar e proteger, sim, também, do meu filho. Então, meus irmãos, vejam bem, não estou dizendo que ninguém agora, a partir de agora, deve se tornar um Arnold Schwarzenegger em seu auge, nem deve ser um Mirko Korokop, ex-lutador do UFC. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você deve fazer o possível para poder ter uma boa condição física e mental para poder cuidar e proteger a sua família. Pois pense comigo, imagine uma circunstância que está só você e sua esposa, não tem mais ninguém perto, e você precisa pegar a sua esposa, carregá-la para levá-la até o carro. Você está com condições de fazer isso? Você tem que pensar nisso. Percebe que não é, então, apenas um sentimento egoísta da nossa parte em buscar o condicionamento? Não, é para poder também ajudar a nossa família. E, finalmente, meus irmãos, vamos passar aqui para a última característica, que é o ensino bíblico. E esse aqui, meus irmãos, também é de fundamental importância. E eu gostaria de convidá-los para que abram comigo a carta aos Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora preste atenção no versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nossa tradução bíblica, meus irmãos, ela é excelente. Só que, algumas vezes, ela não consegue captar a força do texto grego. E aqui eu queria dar uma ênfase, em especial, para a palavra pais no versículo de número 4. Por quê? Porque quando nós analisamos o versículo de número 1, fica claro diante do contexto. É dito que os filhos devem obedecer os pais. E aqui os pais significa, obviamente, tanto o pai, sexo masculino, quanto a mãe, sexo feminino. Por quê? Porque o versículo 2 elucida a passagem, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. No grego, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, no primeiro versículo, é de fato uma palavra mais abrangente, que significa tanto o homem quanto a mulher. Porém, podemos ser induzidos a interpretar da mesma forma no versículo de número 4, onde é dito: e vós, pais. Acontece que, nessa passagem em particular, a palavra pais aqui não é a mesma palavra utilizada no versículo de número 1. É uma palavra específica, é uma palavra que se refere ao homem.
E isso traz um significado profundo na passagem, porque aqui está dizendo que a responsabilidade não é do pai e da mãe de ensinar os filhos no caminho do Senhor, mas especialmente dos pais. Os pais não devem provocar os vossos filhos à ira, no sentido que eles devem, com amor, com respeito, sem ser omissos, ensinar, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vejam, homens, vocês querem ser homens bíblicos? Vocês precisam criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E, meus irmãos, é triste dizer isso, mas, infelizmente, muitos homens têm negligenciado essa tarefa que é de ensinar as Escrituras Sagradas para os seus filhos. Consequentemente, esses homens estão falhando no padrão do homem bíblico. Hoje em dia, infelizmente, muitos homens não têm buscado guardar, reservar dias e até mesmo um bom tempo de qualidade com o seu filho para ensiná-lo nas Sagradas Escrituras. E quando fazem isso, faz de modo esporádico, faz com má vontade, às vezes faz sem se preocupar se a criança está realmente absorvendo aquele ensino. Não adianta, meus irmãos, somente eu ler para o meu filho as Sagradas Escrituras. Eu preciso entender, ele precisa entender o que está sendo dito. Eu preciso me esforçar. Então, vejam bem, muitas vezes é preciso até mesmo de um preparo para que eu possa transmitir de maneira adequada, de forma que a criança possa captar o que está sendo dito ali. E eu tenho feito o possível, meus irmãos, para não falhar nesse aspecto quanto a meu filho. É claro, nem todos os dias eu consigo sentar com meu filho e traçar com ele um estudo de 30, 40 minutos na Palavra de Deus. Mas tento fazer o possível para pelo menos 4, 5 vezes por dia, reservar um tempo de pelo menos 20 a 30 minutos, ensinando para ele a Palavra de Deus especificamente. Fora alguns outros minutos do meu dia, onde eu conto histórias para ele, algumas histórias, elas bíblicas, e outras não bíblicas, mas com um fundo cristão, para que eu possa abrir o imaginário da criança, de forma com que cada vez mais a palavra de Deus esteja impregnada na mente dele. Isso é tão curioso, meus irmãos, e ao mesmo tempo maravilhoso de ver que, por exemplo, o Lucas, ele está de maneira quase que constante, praticamente todos os dias, ele me pergunta: papai, como é o céu? O que nós vamos fazer lá no céu? Por quê? Porque ele tem uma preocupação com algumas coisas que eu falo com ele. Eu falo para ele sobre a morte, apesar dele ter 4 anos, eu falo para ele sobre a morte, que o salário do pecado é a morte. Eu falo para ele sobre o inferno, eu falo para ele que o inferno é um lugar terrível, eu não escondo nenhuma dessas coisas dele. Falo para ele que um dia eu vou morrer e que ele precisa continuar perseverante no caminho do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu trago para ele uma mensagem de esperança. Eu falo para ele que se nós amarmos o Senhor Jesus, e se nós obedecermos o Senhor Jesus, se nós confiarmos naquilo que Ele fez por nós, na cruz, na sua ressurreição, nós não devemos nos preocupar com a morte e nós não devemos nos preocupar com o inferno, porque Deus nos livrou tanto da morte quanto do inferno através do Seu Filho no poder do Espírito. Então, ao inculcar essas coisas na mente do meu filho, ele fica de modo constante me perguntando: papai, me fale sobre o céu. E eu crio, claro, aquelas especulações, né? Eu acredito que nós vamos poder, ele gosta muito de animais, né? Eu acredito que nós vamos poder nadar com os tubarões, e ele fica maravilhado com aquilo, né? Nós vamos poder montar em um tigre e sair passeando por aí, mas eu sempre deixo claro para ele que o mais importante é a presença de Deus, a presença abundante de Deus em nossos corações. Isso me fez lembrar, meus irmãos, essa omissão que muitos pais têm, ou então o mau ensino que alguns pais fazem para os seus filhos, uma obra de Dostoiévski chamada Os Demônios. Nessa obra, há um homem, um dos principais personagens, chamado Stepan Trofimovich. E no final do livro, ele está profundamente arrependido e angustiado. Por quê? Porque ele ensinou, quando criança, o seu filho
o Pedro, e um outro filho que não era dele, mas da mulher que para a qual ele trabalhava, chamado Nicolai. E como ele era uma espécie de filósofo, ele impregnou na mente daqueles meninos coisas ruins, ideias revolucionárias, ideias que estavam pipocando na Rússia do século XIX. Mas ele fica profundamente triste porque ele viu que aqueles rapazes tinham se tornado pessoas que pareciam mais demônios. E ele fazia parte daquilo. Por quê? Porque ao invés de ensinar para eles o caminho do Senhor, ele ensinou ideias que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Então essas palavras de Dostoiévski, elas servem como um sinal e um alerta para nós. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Estamos gastando tempo para ensinar os nossos filhos? Ou estamos sendo omissos? Não estamos ensinando absolutamente nada para eles. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Estamos deixando que homens ímpios comuniquem a eles horas e mais horas de pensamentos mundanos, pressupostos não bíblicos, uma visão de mundo não cristã. É nossa responsabilidade, meus irmãos, especialmente a nossa, como homens, de ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Isso significa que as mulheres não devam participar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas da mesma forma que o trabalho é dever do homem, é obrigação do homem ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Meus irmãos, basicamente, esse foi o estudo dessa noite. Deixe-me fazer uma recapitulação. Primeiro, o que nós devemos saber? O que é masculinidade bíblica? A masculinidade bíblica é aquele conjunto de atributos e responsabilidades pertencentes ou associados ao homem à luz da palavra de Deus. Como eu disse, aqui é apenas um arranhar. Nós estamos apenas falando sobre alguns aspectos. Nós não damos conta, neste breve tempo, de elucidar todas as questões, mas eu creio que isso possa ser apenas o primeiro passo para que você dê continuidade sobre esse assunto. Essa é a definição, então, de masculinidade bíblica. Nós vimos que existem alguns pressupostos que são fundantes, e as responsabilidades e características da masculinidade bíblica se fundamentam, estão apoiados nesses pressupostos. Quais são eles? Eu preciso adorar o Deus vivo e verdadeiro, eu preciso adorar o Filho, porque ao adorar o Filho, eu me torno cada vez mais parecido com Ele. Eu preciso ter conhecimento do Filho, porque eu preciso conhecer meu objeto de adoração. Eu preciso buscar santidade, eu devo obedecer o Filho, pois isso é fundamental para essa relação. Quarto, é necessário conhecer a ideia de pacto, pois nós somos seres pactuais, estamos dentro de responsabilidades e nós precisamos prestar contas a Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como servos, pois Ele é Rei soberano sobre as nossas vidas. E quinto, compreender que tudo isso envolve graça, a graça de Deus nos fortalecendo para que busquemos esse padrão que é um homem bíblico. Então, e a segunda parte desse estudo foi falar sobre essas responsabilidades. Aqui eu tratei apenas de 3. Falei sobre o trabalho, a obrigação do homem trabalhar de forma dedicada, buscar ser um trabalhador zeloso, piedoso, que dê bom testemunho, aonde quer que ele trabalhe. É necessário que o homem seja um protetor, o guardião da sua esposa, das mulheres, um protetor dos seus filhos, da sociedade. Ele deve cuidar, porque a mulher é vaso mais frágil. E não somente a mulher, mas todos aqueles que estão em vulnerabilidade. E, finalmente, meus irmãos, é obrigação do homem ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. E eles devem andar no caminho do Senhor. Nós devemos nos esmerar para ensinar a palavra de Deus às nossas crianças, aos nossos filhos. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por este momento precioso. Há muitas coisas, ó Deus, a serem ditas sobre esse assunto,
mas o tempo não nos permite. Procuramos, ó Deus, pincelar aquelas coisas que são mais pertinentes e que o homem não pode abrir mão, um homem bíblico não pode abrir mão. Nos ajude, ó Deus, a guardarmos estas coisas no coração e praticarmos, ó Deus, essas coisas, para que busquemos cada vez mais aquela perfeita varonilidade, que é a varonilidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cada vez mais buscamos nos conformar à sua imagem. E sabemos que sem o Teu Espírito não conseguimos isso, ó Deus. Por isso nos ajude a cada vez mais a sermos parecidos com o nosso Mestre, com aquele que nós adoramos, que é Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe a nossa vida, abençoe o restante do nosso dia e que venhamos a meditar nessas coisas, que elas não venham escapar do nosso coração. Nós fazemos oração em nome de Jesus. Amém e amém.